Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. É um prazer imensurável poder estar aqui com você, novamente com o nosso encontro através do programa Lagoinha Gerações, né, vida? Quanta honra poder estar aqui participando junto com vocês, né? Poder estar entrando dentro do seu lar, poder trazer palavras que edificam a sua casa, a sua família. Isso para nós é uma honra, é um privilégio. Nossa, né? Imensurável, né? Esse programa ele é inteiramente produzido na Primeira Igreja Batista Lagoinha, aqui na cidade de Porto Alegre, nos Pampas Gaúchos, né? Você talvez já esteja aí vendo, acompanhando na sua telinha, nossas redes sociais. Por ali você acompanha tudo aquilo que acontece na nossa igreja. Esse programa que ele também, você pode assisti-lo através do site da Rede Super, se você não tem o canal, você pode assistir ali em online, né? E que bacana que esse programa ele roda todas as quartas-feiras, tem um programa inédito. Né? Olha que fantástico, com reprise ao sábado, gente. Olha que lindo isso. Só Deus faz essas coisas, né? Como eu já falei, é uma grande honra estar aqui, né? Fazer parte dos sonhos de Deus, né? Verdade. Porque esses são sonhos e projetos que o Senhor planejou. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que o nosso, né? Então, realmente, é um prazer, querido, a gente poder estar adentrando aí na sua sala, na sua casa, que esse programa de hoje, ele seja, que você seja edificado, né? Que você e a sua família seja edificado pela palavra de Deus que vai ser lançado aqui hoje, né, amor? Com certeza, né? Porque hoje o Senhor colocou o nosso coração, né? Na verdade, nessa nova temporada, o Senhor nos trouxe vários temas, né? Uma série de mensagens, né? Uma série de mensagens. E hoje nós vamos falar sobre a insegurança no relacionamento. Uau! Insegurança no relacionamento. Quantas pessoas hoje vivem um relacionamento de insegurança? Muita insegurança. Né? E como isso é destrutivo, como isso é maléfico, né, para a vida das pessoas. Viver um relacionamento na insegurança. Insegurança. É algo que, graças a Deus, nós nunca vivemos isso na pele, né? Mas glória a Deus, glória a Deus. Conversando e atendendo muitos casais, né? Muitas pessoas a gente vê, né? O medo, a insegurança muito forte dentro do relacionamento. Né? Exatamente. É onde a confiança ela se abala. É difícil de conviver, mas nós temos um Deus que restaura todas as coisas. A palavra diz todas as coisas, né? E todas não são algumas coisas, senão a palavra do Senhor falaria, né? Eu restauro algumas coisas, eu restauro aquela área, mas não são todas as coisas. Aleluia! Todas as coisas, né? Olha só, um sentimento, a insegurança é um sentimento comum, infelizmente, que pode abalar qualquer relação. Ela pode, é um sentimento que todos estão inerentes, que se entra literalmente dentro do relacionamento, a insegurança pode abalar a estrutura familiar. Pode destruir uma família. Alguns cônjuges cobram demais, outros nem prestam, né, a satisfação ao menos. São passivos, né? Exato, tanto fez, tanto faz, não presta conta. Isso se reflete e é resultado do medo de perder o cônjuge. Tipo, eu não vou perguntar, eu não vou cobrar, porque se eu fizer isso, talvez eu vou perder a minha esposa. Não, mas ele não vai gostar que eu pergunte onde é que você estava. Não é verdade, amor? Quantas histórias parecidas nós já ouvimos aí? E a gente precisa entender se eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho medo, tenho essa insegurança, ou simplesmente porque eu quero saber, porque isso a gente, né, precisa falar um para o outro. Mas a gente precisa entender, né, as nossas perguntas, né? Para que o outro não venha pensar também. Se em algum momento for só para saber o porquê,
cuidar até como perguntar, porque senão vai gerar outra insegurança, né? Então a gente tem que entender que a gente também não pode colocar as nossas inseguranças pessoais no outro. Exato. Tem esses dois pontos assim pra gente entender, né, o que é insegurança no casamento. Mas o que a gente abordou agora aqui é a forma de pensar do outro, né? A forma da insegurança que eu estou tendo com o meu relacionamento. Exato. Né? O que eu deixei a desejar ali, que eu trouxe insegurança para o meu casamento. Né? Exatamente isso. E nós vamos abordar um pouquinho também isso que você falou. Medo de não ser suficiente. Medo que o parceiro perca o interesse. Aí entra aquela insegurança que eu tenho, mas quero jogar pro colo dele, né? Exatamente. Medo do fracasso. Olha só, medo do fracasso, medo de desistir, medo da rejeição, medo do término da relação. Quantas pessoas vivendo um relacionamento pautado no medo? Porque colocam muitas expectativas no outro, né? Exato. Sendo que essas áreas, quem supre é o Senhor na nossa vida, né? Aleluia. Quem nos traz segurança, quem nos tira o medo. A Bíblia fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então a gente tem que cuidar para não colocar expectativas demais no outro, né? Exatamente. Porque é o Senhor que nos cura e é o Senhor que tem que ser suficiente na nossa vida para que a gente não jogue isso pro colo do outro. Quando a gente não é curado, né, eu costumo dizer, quando as pessoas não são curadas emocionalmente, pessoas que tiveram problema na infância, pais que não afirmaram, né, os filhos em relação à segurança, nós falávamos isso ontem no treinamento, né? Isso vai repercutir lá na frente, vão ser adultos inseguros que vão replicar isso dentro do relacionamento. Vai ser aquela pessoa que vive com ciúmes, aquele ciúmes doentio, que desconfia de tudo. É uma pessoa que não se sente amada, tudo porque tem uma ferida na alma. E isso é destrutivo dentro do relacionamento. A palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, querido, que fantástico isso. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A nossa vida, ela precisa ter um equilíbrio. Não pode ser muito e nem pouco. Equilibrado. E nem pouco. A insegurança, segundo os psicólogos, é um estado emocional que geralmente surge posteriormente a uma situação ameaçadora. Alguma situação que aconteceu que desencadeou a insegurança na pessoa. Existe uma raiz aí nisso tudo, né? Que precisa ser encontrada para que isso seja quebrado, né? É verdade. Para que você seja curado. Quer ver um exemplo muito claro? Quando um dos cônjuges, e aqui eu falo tanto para o homem, para a mulher, sofre algum tipo de agressão, seja ele verbal ou físico, como que essa pessoa vai viver? Enquanto não for curada, totalmente na insegurança, né? Pode ter um outro relacionamento que vai ter essa insegurança também. Exatamente. Isso precisa ser tratado, né? Precisa ser curado, precisa deixar com que o Senhor cure essa ferida, né? Porque Exatamente. Senão vai levar para a vida toda. Quando um dos cônjuges sofre traição, como não viver na insegurança, não é verdade? A gente costuma dizer, né, que uma mentira põe em dúvida todas as outras verdades, né? Quando isso acontece. Né? É verdade. Então, peguei dois exemplos aqui, mas teriam vários, né? Que isso faz com que a pessoa viva um relacionamento em segurança. No caso do adultério, da traição, essa pessoa, ela vai ficar com aquilo na cabeça. Se não houver cura, se não houver tratamento, se ela não
buscar ajuda com o seu pastor, com o seu líder, se até mesmo, né, ela não buscar ajuda com um profissional na área da psicologia, essa pessoa ela vai estar fadada a viver esse isso. Esse sentimento é um sentimento que sufoca, né? Ele vai sufocando. moendo, né? Mas nós temos tratado de casais, nós temos cuidado de casais que foram restaurados, né, nessa área, assim. E isso é tão gratificante, né, e ouvir, e saber que o Senhor, Ele está curando, que o Senhor está tratando no coração das pessoas, né. Então não fique com medo que se isso aconteceu, a gente sempre fala que a primeira coisa é o perdão. E deixe com que o Senhor cure, né? A gente precisa deixar o Senhor tratar, porque o Senhor tem poder, é o único que tem poder para curar todas as coisas, né? Verdade. Nós vamos entrar agora, né, Frida, num quadro Família na TV. Você não pode perder, querido, vai ser fantástico. Você vai ser tremendamente edificado. Fique ligadinho, não perca por nada, porque nós nos vemos em seguida. Aguarde aí. Olá, estamos aqui para mais um quadro Família na TV e hoje os nossos convidados especiais são o Fernando e a Kathleen. Muito bem-vindos. Obrigada. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do relacionamento de vocês. Há quantos anos vocês estão juntos? Juntos, aí faz quase 16 anos, né? 5 de namoro, 1 noivado, e estamos fazendo quase 10 anos agora de casados. Olha, Fevereiro. Coisa boa. Temos alguém boa de data. Sou eu. E, gente, o casamento é uma construção, né? Então, assim, em todos esses anos que vocês têm de convivência, já somam aí 16 anos, não é isso? Praticamente. Quase 16 anos. O que vocês, assim, no quesito casal, né? A gente sabe que é o ferro afia o ferro, né? Então, assim, como casal, o que vocês sentem e observam, né? Que vocês conseguiram se melhorar com a convivência, né? Alguns dizem paciência, outros dizem... O que vocês acham? Na realidade, tanto eu como o Nando, né? É o apelido dele. A gente sempre veio de famílias muito parecidas. Então, sempre tivemos facilidade, vamos dizer assim, de relacionamento, porque nossos pais eram muito parecidos, nossos irmãos eram parecidos, o costume familiar, as duas famílias da mesma igreja desde pequenininho. Então, nesse quesito, a gente nunca teve muita dificuldade como casal. A gente sempre se completou, porque como a gente desde pequenininho sempre obedeceu a Deus, né? E sempre... Tivemos bons exemplos, bons exemplos, né? Duas famílias já cristãs, né? Desde cedo, então nossa bagagem sempre foi muito tranquila com relação ao relacionamento, né? Porque a gente teve, né, com quem se espelhar, né? Então nossos pais, a gente enxergava isso neles, nos passaram esses princípios, então foi muito fácil pra gente no nosso casamento com relação à adaptação e foi muito fácil pra gente. Então a gente nunca teve problemas assim, né, nessa área de relacionamento. E, gente, vocês falaram a respeito de serem muito unidos, né? De serem uma só carne verdadeiramente. E a gente observa que isso, muitas das vezes, infelizmente, em alguns relacionamentos, não é uma realidade constante, né? Existem casamentos onde existe muita insegurança. A pessoa, às vezes, ela tem uma insegurança interna, uma falta de autoestima, e ela acaba carregando isso pra dentro do casamento. Na opinião de vocês, o que vocês acham que acarreta isso? Né? O que faz uma pessoa que ela já é insegura sofrer com a insegurança dentro do casamento, trazer isso pra dentro? Primeiramente, a mesma coisa é a questão da falta de paternidade, né, no lar, que é uma referência, né, e que tu vai passar para os teus filhos e tu vai vivenciar. E quando tu é amada na tua casa pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos, tu vai desenvolver a tua identidade e tu vai saber quem tu é em Deus, né? É verdade. E isso tu não vai pegar e refletir ou querer que a outra pessoa vamos dizer assim, ela te supra naqueles pontos de fraqueza e que tu tem necessidade. Na realidade, tu sabendo a tua identidade em Deus, tu com certeza isso vai te facilitar para te relacionar, porque não tem como tu te relacionar com uma pessoa se tu não sabe nem quem tu é.
né? Então, quanto mais maduro, mais, né, identidade em Deus tu tiver, mais tu vai ser parecida com Jesus e tu vai refletir Cristo. E daí essa insegurança, Deus vai trabalhar na tua vida e provavelmente tu não vai ter. Questão de ciúmes, né? Que nem eu e ele, a gente geralmente, poucas vezes questão de ciúmes, porque justamente ele tinha identidade em Cristo e eu também. Então isso te facilita a vida. Sim. Então facilita muito. Então a fórmula é Jesus, né? E não adianta pedir. Pra tudo na vida, né? Tem que pedir opinião direta para ele. Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Sejam muito bem-vindos sempre que quiserem voltar. Então é com o pastor Christian agora e com a pastora Ju. Esse foi mais um quadro Família na TV e até o próximo quadro. Olá, queridos! Voltamos aí depois desse quadro magnífico, desse quadro fantástico. Eu creio que você foi tremendamente edificado, né, amor? Assim como nós. Olha só. O assunto hoje ele tá bom demais, o assunto hoje é um assunto muito pertinente, não que os outros que a gente tem trazido aqui não seja, mas é um assunto que nós temos ouvido muito diante das pessoas das famílias, dos casais que nós temos aconselhado, a questão da insegurança. É uma área bem complexa, né? Sim, bem de complexa. ser resolvido, mas nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem também, né? Exatamente. E o Senhor, nada se perde, né? Nada se perde. O Senhor não perde. Aprende. Exatamente. Seja para ajudar alguém no futuro, né? É. Ou seja para a gente crescer mesmo, para o nosso crescimento, muitas vezes, né? Porque a gente precisa entender os nossos sentimentos, né? Organizar os nossos sentimentos. Exatamente. Organizar os nossos sentimentos. Que forte isso. Porque nós não paramos para pensar em relação a isso, organizar os nossos sentimentos. Como que você está com os seus sentimentos? Tem sentimentos que a gente não gosta nem de falar, não gosta nem de saber que existe, embora está aqui dentro. Guardadinho. Mas a gente precisa falar. E a gente precisa entender que tudo precisa ser organizado e equilibrado. Exatamente. O medo, né? O medo, ele acarreta uma série de coisas, não é verdade, amor? Muitas coisas, né? Muitas coisas. O medo, ele paralisa as pessoas. A gente costuma dizer que o medo, quando ele é em excesso, né? Não aquele medo que nos... De segurança, que nos né? Mas quando ele é em excesso e quando ele nos paralisa, como a gente falou, ele vem para nos tirar do foco e do propósito do Senhor, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem visto assim, as pessoas fluindo e de repente são tomadas por aquele medo. Um medo que nem era seu. A gente precisa entender e organizar os sentimentos, entender que, bom, isso não era meu, isso não vem de mim. Exatamente. Porque a palavra do Senhor fala, como nós dissemos antes, perfeito amor lança fora todo medo. Então ele lança fora, ele não atrai o medo. Exatamente. A gente precisa entender quando os sentimentos são nossos e quando eles não são, quando são setas, né? Sim. Quando são coisas que vêm para nos parar. A gente precisa estar muito atento a isso. Uma das coisas que a gente tem percebido, e quando nosso assunto aqui é familiar, né? A insegurança dentro do relacionamento, uma das coisas que acontece, que é comum, a criança quando vê que os pais, né, ali dentro do relacionamento familiar houve alguma situação, houve um adultério, que houve o divórcio, essa criança, ela cresce com o medo do quê? Eu não quero me casar. Eu não quero constituir uma família, porque... Não teve um exemplo de família, né? Exato. E aquilo, de alguma forma, feriu tanto ela, que isso se torna uma defesa. É um medo. O casamento não é bom. Não é bom. O casamento fere. E isso é uma série de feridas provocadas na criança, que lá no futuro ela não vai querer constituir uma família, para não passar por aquilo, para não sofrer tudo de novo, né? Com medo que aconteça tudo que já aconteceu lá na infância. Vê como isso é sério. Quantos relacionamentos hoje
Quantos filhos, quantas crianças estão vivendo hoje dentro de casa com medo? Com medo. O pai, que é um pai agressivo, a criança, quando enxerga o pai, já fica desesperada, e principalmente aqueles pais que acabam exagerando, enfim, acabam tomando uma postura muito ruim diante dos filhos, cria-se aquele medo no coração. A esposa também, porque sabe se falar, o marido, até tal ponto, o marido pode ser violento. Vive numa pressão psicológica. E numa prisão. O tempo todo, né? Isso não é legal. A gente aconselha, né, a procurar pessoas que possam ajudar. Exato. Pessoas de confiança, né? Procure seu pastor, sua pastora, seus líderes. Mas não vá levando assim. Nós cremos sim no poder da palavra. Aleluia. Que transforma, que restaura, que cura todas as coisas. Mas a gente precisa falar para ser curado, né? A cura, ela vem quando nós falamos. Quando nós abrimos nosso coração para uma pessoa idônea, uma pessoa de confiança, a cura, ela vem. Teve um certo momento que eu estava atendendo uma moça e ela começou a falar muito assim, e eu perguntando, orando ali, o Senhor em espírito: Pai, o que eu vou falar para ela mediante tudo isso? De mim eu não tenho nada para falar. E comecei a perguntar para o Senhor, pedir palavra para o Senhor para que eu pudesse falar a ela. E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu ouvido: somente deixe ela falar, que enquanto ela fala eu estou curando. Glória a Deus. Então, quando nós falamos, o Senhor, Ele nos cura, né? Exato. Então é muito importante entender que não adianta ficar com mais um medo de falar, de expor. Procure pessoas de confiança, mas compartilhe, né? Porque se você ficar guardando por anos e anos, você vai só criando feridas e raízes de amargura. Então procure alguém de confiança, porque o Senhor, ele está pronto para nos curar em todo momento. É verdade, a palavra dele está aqui. O medo também leva a más decisões. Isso é muito forte. O medo acaba levando a pessoa a tomar decisões erradas. Porque o medo, o princípio do medo é desestabilizar. Tirar do foco. Né? Exatamente. Outra coisa que o medo causa é desespero nas pessoas. Uma pessoa acuada, uma pessoa com medo, ela fica desesperada, não é verdade, mano? Infelizmente, né? Esse sentimento já está tão enraizado dentro da pessoa, né? Que qualquer situação é uma situação de desespero. Às vezes não é nem uma situação tão difícil. Exato. Nada que não possa ser resolvido simplesmente e muito rápido, mas por aquilo estar tão enraizado na pessoa, já é um motivo, já é uma situação de muito desespero. E também tem o outro lado, né, amor? Essa questão do medo também, por exemplo, a pessoa casou, só que ela trouxe consigo esse medo, né, por toda a vivência que ela teve, toda a história, e ela traz isso para dentro do casamento. Não é só uma pessoa que vai sofrer. Não. São duas. E às vezes mais de duas, né? A família toda. Né? Quando tem os filhos, né? Então olha como isso é sério também. Por isso que nós precisamos, né, sermos curados das nossas emoções. E principalmente se pudermos ser tratados, né, antes mesmo de entrar no relacionamento, no casamento, é muito melhor. Porque a gente evita muitas coisas, né? Evita muitas feridas, evita muitas coisas sendo tratado antes de entrar no relacionamento, no casamento. É o que nós temos aconselhado, né? Os jovens, né? Os noivos, a galera que está iniciando aí. É uma das coisas que nós temos batido muito em cima da tecla. Procure entrar dentro do casamento, né? Sabendo já de tudo aquilo que deve ser feito. Nós estamos aqui para auxiliar, né? Para fazer com que a pessoa corte caminho, que ela não passe pelos mesmos erros que nós passamos, porque isso é importante, como a Ju disse, entrar dentro de um relacionamento, né, já curado das suas emoções, tudo estabelecido, tudo no devido lugar. Como isso é lindo, como isso é fantástico, né? Evita muitas feridas. Exatamente. E como vencer o medo? Podemos vencer o medo como, vida?
confiando em Deus. Aleluia! Deus precisa ser suficiente para nós, né? Para que a gente entenda que a gente pode todas as coisas, a gente é o que a palavra diz que a gente é. Exato. A gente pode fazer aquilo que a palavra diz que a gente pode fazer. Então, se Deus está falando isso a nosso respeito, a gente pode sim, né? Então, a gente consegue sim vencer o medo, confiando no Senhor e entregando tudo nas mãos dele, né? Deixando com que ele conduza as nossas vidas, né? Algumas vezes a gente vai com medo mesmo. O medo ele é normal. Mesmo. É como tu falou ali, o medo ele é normal. Existe o medo o medo bom, vamos assim dizer, que é o medo que te dá segurança. Que não te deixa fazer coisas erradas também, né? Exato. É aquela... A prudência, né? Mas se mesmo assim você tiver com um pouco de medo e o Senhor te chamou para fazer aquilo, siga, faça, porque é o Senhor que capacita. Nunca teve nada a ver com nós e nunca vai ter a ver com você. É tudo sobre o Senhor. Até mesmo porque a palavra diz que o Senhor prometeu cuidar de nós em todos o momento. Em todos os dias. Os dias. Essa é uma promessa dele para nossas vidas. É verdade. E nós não podemos, né? Estamos chegando, na verdade, ao término deste programa e nós não podemos encerrar diante de uma palavra dessa e orar pelas famílias, né, vida? Com certeza. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar nesse momento cada família diante do Senhor, Pai. Famílias que estão passando pelo medo, famílias que têm vivido, Pai, diante do medo. Que o Senhor venha trazer cura para cada lar, Deus, aonde o Senhor tem sido atacado pelo medo e pela insegurança. Nós profetizamos cura, Pai, nesse dia. Nós profetizamos restauração sobre cada casa e sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida e até o próximo Lagoinha Gerações.